E aí, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Bom, a gente vai começar já derrubando um dos maiores mitos que existem por aí. Sabe aquela ideia de que o fracasso acontece porque alguém simplesmente não nasceu com o dom? Ou sei lá, porque nasceu no lugar errado e na hora errada? Pois é, quando a gente vai olhar os dados e os padrões de comportamento mais a fundo, a história é bem diferente. O que realmente separa quem chega lá de quem fica estagnado pelo caminho é algo muito mais interno e, olha só, muito mais controlável. Então hoje a gente vai desconstruir essa ilusão de que o sucesso precisa de uma poção mágica e entender por que focar em criar sistemas dá de 10 a 0 em qualquer segredinho que a sociedade tenta nos vender. Bora lá? A real é que é um pouco dura de engolir, tá? Mas é absolutamente necessária. A gente precisa parar de esperar pela tal da motivação. A grande verdade é que a maioria das falhas não rola por falta de capacidade ou inteligência. O negócio desanda porque as pessoas passam os dias inteiros negociando com a própria mente. Todo mundo diz que quer uma vida melhor, que quer liberdade, disciplina e sucesso. Mas aí, bem na hora de colocar a mão na massa, puf! A pessoa some. Fica ali, esperando bater aquela onda mágica de energia para deixar o trabalho mais fácil. Só que cá entre nós, o grande problema de depender da motivação é que ela é incrivelmente inconstante. Ela simplesmente não é confiável. E isso leva a gente para uma comparação fascinante. Tem uma diferença muito exata entre as pessoas comuns e aquelas que se tornam totalmente imparáveis. De um lado da balança, a gente tem a turma que espera se sentir pronta. Do outro, a turma que age antes mesmo de estar pronta. O X da questão é exatamente esse. O verdadeiro diferencial não é a ausência de medo ou acordar com uma energia infinita. Na verdade, é a capacidade de dar o primeiro passo. Não importa como está o humor ou a prontidão emocional daquele dia. Quem realmente transforma a própria realidade simplesmente para de usar o que está sentindo como desculpa para não agir. É por isso que a gente precisa redefinir uma palavra que aparece o tempo todo: disciplina. Disciplina não é um sentimento, é uma decisão. A sociedade meio que convenceu a gente de que o sucesso estrondoso cai do céu num momento de pura inspiração, né? Como se um raio caísse de repente trabalhar duro ficasse super fácil. Mas o que a realidade documentada mostra é que o sucesso vem da repetição pura e simples. Quem treina mais, fica mais forte. Quem pratica mais, fica mais afiado. Quem continua aparecendo, batendo ponto todo santo dia, vira uma força inegável. Não tem mágica, tem apenas uma decisão que é renovada a cada nova manhã. Todo mundo já ouviu ou até já contou para si mesmo aquelas clássicas mentirinhas internas. Tipo, amanhã eu começo, na semana que vem eu mudo com certeza, ou a campeã de todas. Esse ano vai ser diferente. O grande problema com essas frases é que nada muda de verdade. A motivação que a gente sente bem na hora de falar isso cria uma empolgação, uma energia que dura pouquíssimo. É só uma faísca. E vamos ser sinceros, faísca não constrói ponte, não escreve livro e não muda a vida de ninguém. O que cria resultado tangível é a disciplina, porque os resultados só aparecem para quem consegue obedecer a si mesmo, mesmo quando aquela faísca inicial já apagou faz tempo. Isso puxa a gente para entender a verdadeira natureza dessa batalha. Fica muito claro que a luta real não é contra o mundo, não é contra os concorrentes e nem mesmo contra o saldo da conta bancária. É uma batalha interna colossal. É literalmente um cabo de guerra entre o nosso lado humano que implora por conforto e uma desculpa e aquele outro lado que exige disciplina. Aquela vozinha dizendo, a gente merece uma pausa hoje ou dá para fazer isso depois. Essa voz é a arquiteta número 1 de uma vida mediana. Cada desculpinha parece inofensiva na hora, claro, mas vai juntando essas desculpas para ver. Elas constroem em câmera lenta um futuro que simplesmente desmorona. Tá, mas como é que isso se constrói na prática? Olha, o grande segredo que a maioria ignora total é que as coisas acontecem nos chamados momentos invisíveis. O futuro é construído de forma super silenciosa, naquelas manhãs escuras, naquele trabalho solitário, nas repetições que não tem ninguém ali para bater palma, sabe? Ele é forjado justamente naqueles dias em que o peito parece vazio e não existe um pingo de emoção empurrando para frente. As pessoas que buscam excelência sacaram que a base de qualquer conquista monumental é concretada ali, no escuro, bem longe dos olhos do público. E é por isso que os verdadeiros campeões dão o sangue, mesmo quando se sentem completamente vazios. Pensa comigo, qualquer um consegue trabalhar duro quando a motivação está lá no teto, certo? Quando o sol está raiando, o café bateu legal e todo mundo está elogiando, avançar é fácil. O que separa a elite da multidão é essa habilidade raríssima de continuar trabalhando com a mesma intensidade quando a mente e o corpo estão completamente esgotados, sem nenhuma emoção positiva no tanque. É exatamente aí, nesse momento de vazio, que o jogo é ganho. A gente precisa também desmascarar uma grande ilusão da nossa época: o vício em intensidade.
A sociedade de hoje é obcecada por transformações dramáticas. Aqueles sucessos da noite pro dia, grandes rupturas espetaculares, queremos o momento de filme. Mas se a gente olhar para a realidade silenciosa, a transformação genuína e duradoura acontece através de pequenas decisões repetidas todo santo dia. É optar por uma escolha melhor, é fazer só uma repetição a mais, é focar por mais uma horinha, é simplesmente aguentar mais um dia sem desistir. O poder não é construído com dinamite, é construído tijolo por tijolo. E quando esse processo de colocar tijolo por tijolo vira um hábito, a gente atinge o que dá para chamar de liberdade suprema, que é chegar naquele ponto incrível onde não se precisa de mais nenhuma motivação. A disciplina simplesmente assume o volante. Aquele conflito interno de será que eu tô com vontade de fazer isso hoje? Simplesmente desaparece da mente. Acaba. Quando as emoções perdem o poder de digitar as ações de cada dia, a pessoa se torna verdadeiramente imparável e incrivelmente livre. Mas, para alcançar essa liberdade, o foco tem que mudar. A gente precisa parar de ficar só falando sobre grandes metas e começar a construir sistemas de verdade. O mundo, francamente, não respeita promessas, nem conversas ou sonhos vazios. O mundo respeita consistência. Falar de grandes objetivos dá um ânimo, mas metas falham, emoções falham e sentimentos vacilam. Os sistemas, por outro lado, geram resultados projetados. Construir sistemas significa parar de depender da força de vontade, que é um recurso super limitado, e começar a moldar o comportamento e o ambiente para que o sucesso seja quase automático. Beleza, mas como se constrói um sistema na vida real? Na verdade, existe um roteiro bem prático e comportamental para isso. Passo 1. Remover as distrações que roubam o tempo e energia sem dó. Passo 2. Mudar o ambiente para que as escolhas boas sejam as mais fáceis de tomar. Passo 3. Proteger o foco como se fosse o recurso mais valioso da vida, porque adivinha só, ele é. E finalmente o passo 4, treinar a mente para executar. Mesmo que seja muito chato, mesmo que ninguém esteja vendo e mesmo que o progresso pareça agonizantemente lento. E por falar em progresso lento, pensa na metáfora de uma semente. O processo todo começa no ponto A, quando a gente planta a semente. Daí vem o ponto B, que é aquele período longo e às vezes bem frustrante de crescimento invisível, tudo debaixo da terra, onde ninguém vê nada. Até que, finalmente, a gente chega ao ponto C, onde a planta brota e a mudança fica repentina e óbvia para todo mundo. A maior armadilha que existe é desistir ali no ponto B, justamente porque não dá para ver o crescimento ainda. Mas não se engane, o progresso lento, por menor que seja, continua sendo progresso. O que nos leva a uma ironia bem profunda. Um belo dia, quando os resultados passarem do ponto C e começarem a falar tão alto que se tornarem inegáveis, os observadores de fora vão olhar e dizer: "Nossa, que talento puro!" Eles nunca, jamais vão ver os anos de repetições invisíveis, os sacrifícios dolorosos, a consistência implacável e a disciplina de ferro. O pessoal só tem olhos para o resultado final glorioso. Mas a verdade real, aquela forjada dia após dia e escolha após escolha, será conhecida apenas por quem a construiu. Então, para chegar lá e ver esse resultado, é imperativo abandonar certos mitos e parar urgentemente de esperar. Parar de esperar pelo tal momento perfeito, pois ele não existe. Parar de esperar a confiança chegar, porque a confiança é, na verdade, uma consequência da ação e não um pré-requisito. Parar de esperar pela motivação que inevitavelmente vai sumir. E, principalmente, parar de esperar que a vida fique mais fácil. A realidade não vai dar moleza. Em vez de ficar torcendo por um alívio nas costas, a solução é tornar-se mais forte para aguentar o peso. No fim das contas, tudo isso se resume a uma única habilidade singular que muda o jogo: continuar em frente. As pessoas que mudam drasticamente a trajetória das próprias vidas não são super-humanos imunes à dor ou ao tédio. Elas simplesmente dominaram a única habilidade que a maioria nunca consegue. Elas continuam caminhando quando a jornada fica terrivelmente difícil. Elas continuam quando a rotina é repetitiva demais, quando o caminho é solitário e quando a exaustão física e mental bate no teto. A razão do porquê continuar em frente é tão poderoso está no famoso efeito composto. Chega uma hora que a vida simplesmente não tem outra escolha a não ser recompensar o movimento implacável e contínuo. Sabe por quê? Porque o esforço não evapora, ele se acumula. A disciplina se acumula, a consistência se acumula. Cada dia faz diferença. Cada escolha dura, feita no escuro, entra na conta. Cada promessa mantida a si mesmo serve como um novo bloco de fundação para o próximo salto. É o acúmulo de todo esse capital invisível que, eventualmente, gera resultados visíveis e inegáveis.
Então a gente chega a esta reflexão final e super provocativa. A pergunta que realmente importa não é se a gente tem a capacidade técnica ou a inteligência para chegar lá. A verdadeira questão, a pergunta de $1 milhão é: a consistência diária e implacável consegue superar o nosso desejo inato por conforto, por tempo suficiente para criar resultados reais? Avaliando todo esse mito da motivação que desconstruímos hoje, fica claro que a resposta a essa pergunta é o que vai definir o futuro. É uma decisão diária sobre quem vence a negociação na nossa mente. Muito obrigado por acompanharem esta nossa explicação de hoje sobre a verdadeira mecânica por trás da disciplina e dos sistemas. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.